A gente conta que a Justiça suspendeu por 90 dias o pagamento de precatórios contra os Correios. A decisão também autoriza o parcelamento da dívida consolidada da estatal de 702 milhões de reais em 9 parcelas mensais. A decisão atende a um pedido da estatal, que passa pela maior crise da história, e também da Advocacia Geral da União. Segundo o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o objetivo da medida é garantir a manutenção de serviços essenciais de comunicação, saúde e segurança nacional, enquanto os Correios implementam o seu plano de recuperação. A gente lembra que a estatal já recebeu aquela primeira parcela do empréstimo bilionário com 5 bancos para contornar o rombo financeiro. Um dos principais pontos destacados por especialistas para essa crise dos Correios é a capacidade da estatal de acompanhar a concorrência que cresceu muito nos últimos anos. A gente conversa sobre essas oportunidades logísticas, as alternativas de negócios para os Correios com Larissa Brito, CEO da Logies. Seja muito bem-vinda e boa tarde. Larissa, feliz ano novo. Eu pronunciei corretamente o nome da empresa? Logeezy, mas todo mundo se confunde. Logeezy? Isso, depois Easy. disso eu faço. Perfeito. Tá fácil. Easy. Exato. Larissa, queria começar tentando entender exatamente esse cenário que a gente trouxe aqui para a nossa audiência. Principalmente na pandemia, a gente viu a consolidação desses serviços de entrega das empresas de logística, notadamente o ingresso de uma forma mais ostensiva de gigantes do mercado global e, evidentemente, falo aqui do Mercado Livre, por exemplo, que é argentino, falo da Amazon, que é norte-americana, e os Correios muito limitados do ponto de vista operacional. Queria entender exatamente, ao longo desses 6 anos, agora quase 6 anos desde a pandemia, o que mudou no modelo de negócios dos Correios e que novas dificuldades a gente tem para esse modelo de negócios? Em relação ao que mudou, agora os Correios, eles têm competidores. Não é apenas o Correio que hoje brilha no Brasil. A gente tem a Log, a gente tem a Jadlog. E o que acontece é que o Correio, ele acabou parando no tempo. O fato dele não usar AI hoje e também não otimizar suas rotas faz com que ele tenha, digamos assim, ficado para trás. Ele não está acompanhando a modernidade e, diante disso, os novos players gigantes que já, inclusive, são considerados unicórnios, estão ultrapassando eles e, consequentemente, da forma que o Correio está hoje, com a cultura que ele está hoje, ele vai continuar ficando mais para trás ainda. Competitividade de preço, né? Porque a gente sabe até pela escala que esses principais concorrentes, eles têm uma possibilidade de ofertar preços muito mais competitivos no mercado. Como é que a gente pode balancear exatamente essa necessidade de, evidentemente, expandir as suas operações, de desenvolver esse arcabouço logístico de uma forma mais ampla, ao mesmo tempo em que enfrenta uma dificuldade financeira muito significativa, sem a competitividade que esses outros grandes players têm? Em relação à competitividade, a gente automaticamente já fala de preços, né? Hoje, o preço dos Correios não é tão baixo em relação ao preço de uma Log e de uma Jadlog. Mas o que acaba pegando mais o usuário é o tempo de entrega. Da mesma forma que uma caixa pelos Correios chega em 5, 6 dias, ele consegue chegar em 3, 4 dias pela Log, na mesma região, com preço parecido. Então, se os Correios não se modernizar, além da crise que está passando financeira, ele também precisa se modernizar na parte tecnológica, porque com o uso de AI vai melhorar muito a parte de rotas, vai diminuir a parte de erros, para que ele possa alcançar. Caso contrário, realmente, talvez a solução da privatização não vai ser nem mais uma solução e pode acabar prejudicando milhares de pessoas. Pois é, né, Larissa? E houve uma discussão muito significativa, principalmente durante o governo de Jair Bolsonaro, porque a privatização dos Correios ela estava no rol de desestatizações que o Ministério da Economia, à época, preparava. Lembro, né, de uma defesa bastante ostensiva do próprio ministro Paulo Guedes em relação a isso. E os críticos em relação à tese da privatização argumentavam que os Correios não eram uma estatal dependente.
A partir da consolidação desses ditames, deste empréstimo, né, agora consolidado de 12 bilhões de reais junto aos 5 maiores bancos do país, com garantia do Tesouro Nacional, quais são os riscos exatamente para as contas públicas de que os Correios, por exemplo, não cumpram com essas obrigações junto às instituições financeiras? Olha, Muriel, são enormes. Por quê? Digamos assim, esses 12 milhões, ele não vai resolver o problema, que de fato tem. Ele vai estancar por um período. Mas o que de fato iria resolver seria inovar, trocar a gestão, criar um novo Correios, né? Mudar realmente e modernizar, porque da forma que está, não vai resolver. Esses 12 milhões vai pagar as contas hoje, mas lá na frente. Até porque, querendo ou não, você tem que tirar lucro e desse lucro você também tem que pagar essa dívida no qual você já fez. Então, é uma coisa muito incerta. Eu estava lendo recentemente sobre essa aprovação, né, dos 12 bilhões e, cara, sendo bem sincera, de novo, não sei se vai resolver. Larissa, a jornalista editora do Painel SA da Folha de São Paulo, Stephanie Rigamonti, publicou uma matéria bastante interessante ontem, falando sobre essa parceria entre os Correios e a Infracommerce para a criação de um marketplace chamado Mais Correios. Os Correios não abriram, tampouco a Infracommerce, os resultados desse novo site. Porém, no balanço do segundo e do terceiro trimestre dos Correios, o total de investimento da estatal nesse marketplace foi de R$ 14.000, R$ 14.377. De novo, como resolver esse gap, essa necessidade de um ingresso mais significativo nesse mercado que ele teve um crescimento muito rápido? A forma de resolver isso é realmente fazer. Como a gente pode ver, tem investimento de 14 mil. Não foi feito, não foi colocado um projeto para frente. E aí a gente começa a falar de gestão. Por que que não foi feito, sendo que tinha orçamento, sendo que tem mercado, tem cliente? Aí que a gente começa a investigar. E aí que começa a investigar, a gente começa a entender o porquê dos Correios estar da forma que está hoje. Conversei com Larissa Brito, CEO da LogEasy. Agora sim, Larissa, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente e um feliz 2026. Para você também. Muito obrigada pela oportunidade. Até mais.